A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD, foi aprovada em agosto de 2018 e irá mudar a forma como as empresas deverão cuidar dos dados pessoais no desempenho de suas atividades. Eu sou Denise Tavares e nesse vídeo eu vou trazer os principais pontos da nova lei com tudo o que você realmente precisa saber sobre a LGPD. A LGPD se aplica tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Aqui estamos falando de empresas de qualquer tamanho, pequenas empresas ou empresas globais, e também de profissionais autônomos, por exemplo. Quando falamos de pessoa jurídica, estamos falando tanto de empresas privadas como também das empresas públicas. A LGPD tem um capítulo inteiro sobre o tratamento de dados pessoais pelo poder público, que, portanto, também terá que se adequar. A LGPD se aplica tanto para meio físico quanto digital, então não é só o cuidado com os dados pessoais tratados de forma eletrônica, mas também os arquivos físicos. Além disso, não importa onde a empresa ou o dado pessoal estão localizados, a LGPD vai se aplicar se o tratamento dos dados for realizado em território nacional, se for realizado para ofertar ou fornecer bens ou serviços no território nacional ou se os dados forem coletados em território nacional. Na prática, se a empresa na Europa, por exemplo, oferecer serviços ao mercado brasileiro e coletar dados de pessoas localizadas no Brasil, ela também terá que se adequar à LGPD. Tem algumas exceções na LGPD em relação às quais a lei não se aplica, como para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, mas de resto, toda e qualquer atividade que utilizar dado pessoal estará sujeita à lei. Como advogada, eu estive nos últimos meses falando com centenas de empresas sobre a LGPD e até agora não encontrei nenhuma que não tratasse dados pessoais. Claro que com maior ou menor incidência, a LGPD afetará todos os negócios, até mesmo aquelas empresas que não possuem uma relação direta com o consumidor, ou seja, são B2B, tratam dados pessoais de seus funcionários e de contatos dos seus clientes. Mas afinal, o que é o dado pessoal? A LGPD, assim como o GDPR, Legislação Europeia de Proteção de Dados Pessoais, traz um conceito expansionista do que deve ser considerado dado pessoal. Isso porque a LGPD define como dado pessoal toda e qualquer informação que identifica ou que possa identificar uma pessoa. O primeiro parênteses aqui é que a lei fala de pessoa natural, ou seja, somente pessoa física. Dessa forma, não está previsto no escopo da lei a proteção de informação de pessoa jurídica. Então, toda informação que isolada ou em conjunto com outra possa identificar uma pessoa é considerada dado pessoal. Como exemplos, temos cadastro de funcionários e terceiros, cadastro de clientes, endereço IP com geolocalização, dados financeiros e dados de consumo. Praticamente todo e qualquer dado pode vir a ser considerado dado pessoal. A minha profissão por si só não é um dado pessoal, mas se eu considerar que ela pode eventualmente me identificar, essa informação entra no conceito de dado pessoal. Um exemplo bobo aqui pode ser uma cena de filme, que alguém passa mal em um avião ou no meio de uma multidão e perguntam se tem algum médico ali presente. Does anyone speak Korean? Is anyone a doctor? Yes! I'll go get her. Aquela pessoa acabou de ser identificada pela sua profissão, e é isso que traz a ideia de conceito expansionista do dado pessoal. Além disso, a LGPD diferencia dado pessoal do dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível é tratado com mais rigor pela lei. São dados que podem ter algum cunho discriminatório, como origem racial e étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, dados de saúde, vida sexual, genética ou biometria. Outro conceito é o de dado anonimizado, que é aquele relativo a titular que não possa ser identificado. O dado pessoal, quando anonimizado, está fora do escopo de aplicação da LGPD. Aí muitas empresas questionam: bom, mas se eu não souber de quem é aquela informação, para que ela vai me ser útil? Existem áreas de pesquisa, machine learning e outras tecnologias que se valem bastante de dados anonimizados.
O grande ponto aqui é que a anonimização não é um processo fácil e precisa ter muita cautela, principalmente dependendo do tamanho da amostra. Para ser considerado anonimizado, o processo não pode ser reversível, tem que jogar a chave fora. Além disso, se você tem um número pequeno de indivíduos, uma anonimização pode não ser tão eficiente. Por exemplo, na ideia de criar um banco de dados anonimizado, alguém apagou informações de uma planilha e deixou somente a faixa etária e a região. Em alguns casos, isso pode ser útil para a estratégia de marketing, por exemplo. Mas se estamos falando de uma planilha com dados de funcionários de uma empresa pequena, a região ou a faixa etária podem facilmente identificar um indivíduo. Um último conceito que vamos falar aqui é o de tratamento. A LGPD define tratamento como qualquer operação realizada com dados pessoais, incluindo coleta, produção, recepção, utilização, transmissão, arquivamento, eliminação. Mas, resumindo, é tudo que pode ser feito com o dado pessoal. Um dos pontos mais relevantes da lei foi a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ainda não está estabelecida, mas terá um papel fundamental de orientar a aplicação da lei e de fiscalizar a aplicação de sanções em caso de violação. Existem muitas disposições na lei que dependem ainda de uma regulamentação pela ANPD. Por isso, é tão aguardado o seu funcionamento. O titular é a parte mais envolvida no tratamento, afinal, é a pessoa física a quem se referem os dados pessoais. Também temos os agentes de tratamento, que são o controlador e o operador. O controlador é quem toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, e o operador é quem realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Por exemplo, se uma empresa terceiriza sua folha de pagamento, ela envia dados pessoais de seus funcionários para um prestador de serviços. A primeira é a controladora dos dados pessoais de seus funcionários, pois é ela quem decide como os dados pessoais serão tratados. Já a segunda é a operadora, ela irá processar a folha de pagamento a pedido do controlador. A importância dessa definição é por conta da responsabilidade dos agentes de tratamento. A LGPD determina que o controlador ou operador, que em razão do exercício de sua atividade causar dano, será obrigado a repará-lo. O operador responde solidariamente junto com o controlador quando descumprir a LGPD ou quando não tiver seguido as instruções do controlador. Já o controlador, que estiver diretamente envolvido em atividades de tratamento que causarem danos aos titulares, serão solidariamente responsáveis. Assim, caso o operador atue em conformidade com a LGPD e atenda rigorosamente às exigências do controlador, ele não será responsabilizado solidariamente por eventuais danos causados pelo controlador. Da mesma forma, o controlador que não participe do tratamento do qual decorram danos ao titular não será solidariamente responsável por danos causados. Por isso, recomendamos que tenha contratualmente uma definição clara das atribuições de cada parte e das limitações de responsabilidade. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só falando a respeito de contratos na LGPD. Também temos a figura do encarregado, conhecido pelo nome dado na Europa pelo GDPR, que é o Data Protection Officer ou DPO. No conceito, é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD. No primeiro texto da lei, estava indicado que deveria ser uma pessoa natural, uma pessoa física, mas o texto foi alterado para tirar essa obrigatoriedade e permitir que as empresas possam ter um DPO terceirizado, conhecido como DPO as a Service. É o DPO que será responsável pelo atendimento dos pedidos dos titulares, por receber comunicações da ANPD e orientar os funcionários e contratados da empresa a respeito de práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Da forma como está redigido o texto da lei hoje, entende-se que todas as empresas devem ter um DPO, mas a ANPD poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e atribuições do DPO, inclusive hipóteses de dispensa, de acordo com o porte da entidade ou volume das operações de tratamento de dados, como ocorre na Europa. A LGPD elenca um rol de princípios que as empresas deverão observar nas atividades de tratamento de dados pessoais.
O primeiro deles é o princípio da finalidade. Os dados pessoais somente poderão ser tratados para propósitos legítimos, específicos e explícitos informados ao titular. Além disso, pelo princípio da adequação, o tratamento dos dados deve ser compatível com as finalidades informadas ao titular. E pelo princípio da transparência, os titulares devem receber informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento. Isso quer dizer que as empresas precisam informar os titulares exatamente tudo o que elas irão fazer com os dados pessoais e não poderão utilizar os dados de forma incompatível com aquela finalidade que foi informada ao titular. Teve um caso de fiscalização pelo Ministério Público de uma grande empresa varejista que abriu processo seletivo e vários candidatos receberam posteriormente um cartão de crédito de uma empresa do grupo. Houve um claro desvio de finalidade, ferindo os 3 princípios aqui comentados. Pelo princípio da necessidade, o tratamento dos dados deve ser limitado ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. É bem diferente da nossa realidade hoje. A cultura das empresas é coletar o máximo de informação possível e isso deve mudar. De acordo com o princípio do livre acesso, os titulares poderão consultar de maneira facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento de seus dados. Nós vamos ver, na parte de direitos dos titulares, que as empresas precisarão se preparar para esta e outras demandas dos titulares de dados. Também temos o princípio da qualidade dos dados, que é a garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados. Pelo princípio da segurança, as empresas deverão utilizar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais. E pelo princípio da prevenção, deverão adotar medidas preventivas contra a ocorrência de eventuais danos decorrentes do tratamento de dados. O princípio da não discriminação trata da proibição de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Por fim, o princípio da responsabilização e prestação de contas, o famoso accountability, está relacionado à capacidade dos agentes de tratamento a demonstrar que estão adotando medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento da LGPD. A LGPD elenca 10 requisitos legais para o tratamento dos dados pessoais, ou seja, a empresa só pode tratar dados pessoais se ela tiver pelo menos um desses requisitos, que são chamados na LGPD de bases legais. Seja qual for a base legal para o tratamento de dados, essa decisão deve ser devidamente registrada e documentada pelo controlador e operador de dados. O primeiro deles é o consentimento do titular de dados pessoais. O consentimento é definido pela LGPD como manifestação livre, informada e inequívoca do titular. Isso quer dizer que não vai mais poder ter aquela caixinha praticada nem informações genéricas. No caso de dados pessoais sensíveis, o consentimento deverá ser fornecido de maneira específica para aquela finalidade determinada e também deve ser feito isso de forma destacada. Por isso, se a empresa coleta o consentimento para tratar dados pessoais, ela precisa rever os seus termos para ter certeza de que eles estão de acordo com a LGPD. Outra base legal é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador. Muitas empresas tratam determinados dados de funcionários por uma obrigação legal ou regulatória e, portanto, irão utilizar essa hipótese para legitimar o tratamento de dados. Também temos a execução de políticas públicas, que é o tratamento de dados pela administração pública para a implementação de políticas públicas. Ainda temos a base legal de realização de estudos por órgãos de pesquisa. Aqui o cuidado é que na LGPD, órgão de pesquisa, se a empresa for privada, só pode ser sem fins lucrativos. Uma outra base legal é para a execução de um contrato ou para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para a proteção da vida ou incolumidade física, para a tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da área da saúde, serviços de saúde ou por entidades sanitárias. Também tem a base legal de proteção do crédito. Ela ficou assim bem subjetiva, mas na prática vemos a aplicação dela principalmente pelo setor financeiro para análise de crédito. Por fim, temos o legítimo interesse. De acordo com a LGPD, o legítimo interesse do controlador só pode ser utilizado para finalidades legítimas
e situações concretas. E a lei traz exemplos, como o apoio e a promoção de atividades do controlador e a proteção em relação ao titular de dados, do exercício de seus direitos ou para a prestação de serviços que sejam benéficos ao titular. Não existe uma regra das situações onde é cabível o legítimo interesse, e existe bastante discussão em relação a isso, inclusive na Europa, já que também é uma base legal que existe no GDPR. Na prática, costumamos ver a sua utilização para fins de marketing direto, prevenir fraudes, para garantir a segurança da rede e da informação nos sistemas de TI e comunicação. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês falando exatamente como cada base legal ela pode ser utilizada e trazendo exemplos práticos de projetos que eu trabalhei. Muita gente fala que a LGPD empoderou os titulares por conta dos direitos trazidos. No entanto, a LGPD apenas deixou claro que os dados pertencem ao titular a quem eles se referem e não às empresas. Dentre os direitos assegurados pela LGPD, temos o direito de acesso aos dados, de correção, de confirmação da existência do tratamento e informação de compartilhamento. O titular vai poder procurar a empresa pelo canal que a empresa disponibilizar para atendimento dessas demandas e questionar quais dados que a empresa trata dele, se a empresa trata dados pessoais dele e para que finalidade, com quem a empresa compartilha ou já compartilhou os dados e pedir até uma cópia das informações. Claro que resguardado os segredos comercial e industrial. A LGPD também prevê o direito de eliminação, bloqueio dos dados, direito de revogar o consentimento fornecido, bem como o direito de portabilidade de dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto. O titular de dados pode solicitar que a empresa forneça os seus dados a um concorrente, por exemplo. É difícil imaginar isso hoje, já que os sistemas das empresas não são interoperáveis. No entanto, a própria LGPD prevê que a NPD poderá determinar padrões para essa portabilidade. Por fim, é importante também mencionar o direito do titular de solicitar a revisão de decisões automatizadas, ou seja, decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais, muito utilizado pelas empresas para avaliações de crédito, recrutamento e seleção e seguros. A LGPD também prevê outras mudanças, algumas delas obrigatórias e outras consideradas boas práticas que poderão ser levadas em conta como atenuantes no caso de alguma infração. A LGPD estabelece a obrigação para os agentes de tratamento de adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, como controles de acesso, prevenção à destruição, perda, alteração, entre outros. Em relação aos padrões técnicos, a NPD poderá dispor sobre padrões mínimos, isso considerando a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia. Também passa a ser obrigatório o registro de toda e qualquer operação de tratamento, desde a coleta até a exclusão. O início de um programa de adequação inicia com o mapeamento dos dados pessoais, que é exatamente conhecer o ciclo dos dados pessoais na organização. A partir daí, é necessário manter o documento sempre atualizado para o cumprimento dessa obrigação. Outra novidade é que os dados pessoais deverão ser eliminados após o término do tratamento. Essa é bem distante da realidade de grande parte das empresas no Brasil. As empresas geralmente só excluem dados quando acontece alguma falha e a informação é perdida. Existem casos em que é permitido manter o dado após o término do tratamento, como, por exemplo, para cumprimento de uma obrigação legal pelo controlador. É muito comum as empresas guardarem dados de ex-funcionários para cumprir a legislação trabalhista, por exemplo. A LGPD também obriga o controlador comunicar à NPD e aos titulares de dados a ocorrência de incidentes de segurança da informação que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dados pessoais. Ainda não temos uma previsão na lei a respeito do prazo, que deverá ser definido pela NPD. Na Europa, só para dar um parâmetro, esse prazo é de 72 horas. A depender da gravidade do incidente, a NPD poderá determinar também a divulgação em meios de comunicação. Para a transferência internacional de dados, a LGPD prevê diversas hipóteses em que poderá ser realizada. A transferência pode ser realizada se for para países ou organizações internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD.
Outra hipótese é quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos dos titulares e do regime de proteção de dados previsto na LGPD. Isso por meio de cláusulas contratuais específicas, cláusulas padrão, normas corporativas globais, selos, certificados e códigos de conduta. Apesar de previstas as hipóteses, sobre esse tema muito ainda depende de uma ação da NPD. Ela deverá avaliar o nível de proteção dos países ou organismos internacionais e também definir cláusulas padrão e verificar cláusulas contratuais específicas, por exemplo. Na prática, as empresas têm utilizado as normas corporativas globais ou cláusulas padrão nos termos do que já foi aprovado e utilizado pelas autoridades de proteção de dados da Europa, até que tenhamos uma posição da NPD no futuro. Além disso, a LGPD também estabelece regras específicas para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. No caso de crianças, o tratamento deverá ser realizado mediante o consentimento específico e destacado de um dos pais ou responsável legal, com exceção para os casos em que seja necessário contatar os pais ou responsável legal. Por fim, a LGPD incentiva os controladores e operadores a formularem regras de boas práticas e de governança relacionadas ao tratamento de dados. Não é obrigatório, mas para manter a estrutura de privacidade e proteção de dados, fica praticamente impossível sem ter políticas, normas e procedimentos. Em relação às sanções, a LGPD prevê sanções administrativas, que poderão ser aplicadas pela NPD, tais como advertência, multa de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais por infração, e até mesmo a suspensão parcial ou total de atividades relacionadas ao tratamento dos dados. Além das sanções, é importante lembrar que o titular também pode ajuizar uma ação contra a empresa, além dos prejuízos operacionais e reputacionais.